Olá, chegamos ao nosso último vídeo sobre vetores. É o último, mas não o menos importante, hein? Presta bastante atenção. Vamos falar aqui das componentes ortogonais ou projeções vetoriais. Bastante importante saber como fazer a projeção de um vetor. Imagine que eu tenho o eixo x e y e eu tenho um vetor qualquer chamado de v, tá? Aqui, ó, o vetor v. Eixo x, eixo y. Suponha que você tivesse uma caixinha aqui, você puxasse segundo esse ângulo. Você observar que essa caixa iria para frente e ao mesmo tempo subiria um pouquinho. Faça esse teste com uma cadeira, por exemplo. Então, se eu quero saber a projeção, ou seja, a contribuição desse vetor em relação ao eixo y, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar uma perpendicular ao eixo y. Perpendicular àquela linha que vai formar um ângulo de 90 graus. E assim, eu encontro a contribuição desse vetor em relação ao eixo y, chamado aqui de VY. Ok? A mesma coisa faria para achar a projeção dele em relação a x. Como que eu faço? Traço uma perpendicular em relação a x. Aqui está. Bom, e assim eu encontro a contribuição dele em relação ao eixo x, que eu vou chamar aqui de Vx, chamando aqui ó, de Vx. Observe, então, que trabalhar com as projeções implica em abandonar isto aqui. É como se isso aqui deixasse de existir, tá? Então, eu trabalho só com as projeções. Se você observar bem, tem muita coerência nisso, porque se eu tenho esses dois vetores, ó, a origem é comum, regra do paralelogramo, pela extremidade de VY traçaria Vx, coloque ele aqui em cima. Ó. Pela extremidade de Vx traçaria Vy, coloque ele aqui. Olha aqui o vetor resultante. Ou seja, isso aqui representa a soma desses dois. Bom, vamos seguir. Se você observar, eu tenho aqui ó, um triângulo retângulo. Lembrando aqui que o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90, né? Nesse caso aqui, ó, 90 graus. Vou chamar esse ângulo aqui, vou representar ele por θ. Θ, nesse caso, está representando um ângulo qualquer, tá bem? Bem, como que eu faço para descobrir os valores de Vx e de Vy em função de V? Bem, esse cateto aqui, se você observar, é um cateto adjacente. A gente chama de cateto adjacente, aquele cateto está próximo ao ângulo, ao lado do ângulo. Então, quando isso ocorre, a gente trabalha com o cosseno, tá bem? Então, tem aqui que o valor de Vx seria o valor de V multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Agora, qual seria o valor de Vy? Vy é um cateto oposto. Você tem que lembrar que isto aqui ó, e isto aqui tem o mesmo valor, tem o mesmo comprimento. Ele está oposto. Ou você lembrar aqui, ó, oposto pelo vértice, esse ângulo aqui também vale θ. Ó, ele também está cateto oposto. Então, ó, cateto oposto. E quando é o cateto oposto, eu trabalho com o seno. Então, o valor de Vy seria igual ao valor de V vezes o seno do ângulo θ. Beleza. E quanto valeria V? Bem, se você observar mais uma vez, ó, o triângulo aqui, ó, isso aqui é a hipotenusa. Pitágoras já dizia que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, Vy ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Bem, vamos seguir. Método algébrico. Suponha que eu tenho o S representando a soma de dois vetores, A mais B. Eu posso fazer o seguinte, fazer a projeção, encontrar as projeções de A
e de B em relação aos eixos x e y. Depois eu encontro o resultado em relação a x. Eu vou encontrar um vetor. Encontro o resultado em relação a y. Vou encontrar um vetor. Então, eu terei o vetor resultante em x e um vetor resultante em y. Faço a soma desses dois e encontro um resultado final. Vamos ver se isso vai ficando claro. Olha, eu tenho aqui y, x, eu tenho um vetor b, formando um ângulo de 30 graus com horizontal. Tenho um vetor a, formando um ângulo de 60 graus com horizontal. Então, vou achar agora as projeções de b em relação a x e y. Observe aqui, ó, tracei as projeções, tanto da partir da origem para o eixo, da extremidade para o eixo, sempre formando um ângulo de 90. E aí, eu encontrei a projeção de B em relação a x, que eu estou chamando de BX. Faço a mesma coisa em relação ao eixo Y. Partiu da extremidade, partiu da origem, partiu da extremidade, formando um ângulo de 90, tá? Com os eixos aqui, ó. E aí eu encontro nesse trecho aqui, nesse segmento aqui, a projeção de B em relação a Y, e eu estou chamando de BY. Vou fazer a mesma coisa aqui com A, vou encontrar lá AY e vou encontrar AX. Ok? Bem, agora vamos lá. Vou usar esses dados aqui para fingir alguma continha lá na frente. Vou dizer que B vale 20 unidades lá de medida. E A, vou dizer que vale 10. Bom, seno e cosseno, isso é tabelado, gente. Quanto que vale o seno e o cosseno de 30 graus? Ó, cosseno de 30, 0,86. E seno de 30, 0,5. Você pode colocar lá na sua calculadora. Observe se está em graus, tá? Aqui, ó, de 60, cosseno de 60 é 0,5, desculpa. E o seno de 60, 0,86. Bem, vamos fazer um exemplo. Tenho lá A, B. Vou repetir aqui para você enxergar as projeções novamente. E agora vamos calculá-los. Bem, lembrando que isso aqui, ó, cateto adjacente, ele está aqui, ó. Se é adjacente, eu uso cosseno. O ângulo aqui é 30. Então, BX é o valor de B multiplicado pelo cosseno de 30. Mas quanto vale B mesmo? Eu havia dito que valia 20 lá no nosso exemplo. E o cosseno de 30, 0,86. Então, isso aqui daria 17,2. BY, cateto oposto. Então, é B vezes o seno de 30. O B valendo 20 e o seno de 30 meio. Então, daria 10. Então, só para a gente memorizar aqui, ó. Isso aqui valeria 17,2. E aqui, 10. Ok? Vamos fazer agora em relação ao A. O AX, cateto adjacente, só que o ângulo aqui é 60. E lá, eu havia dito que o A vale 10. Então, 10 e o cosseno de 60 é meio. Então, isso daqui daria, ó, o A vale 10, cosseno de 60, meio. Então, isso aqui daria 5. Vamos escrever para a gente não perder. Então, aqui vale 5. Agora, isso aqui, ó, cateto oposto. Então, AY é o valor de A, que vale 10, multiplicado pelo seno de 60, que vale 0,86. Então, 10 vezes 0,86, 8,6. Vamos escrever aqui.
8,6. Bem, de repente você está se perguntando o seguinte: ué, esse valor aqui, 0,86 aqui, 0,86, é assim mesmo. O seno de 60, ele é igual ao cosseno de 30. Dúvidas? Pergunta ao seu professor lá de matemática ou pode perguntar ao professor de física também, tá ok? Então, observe que eu tenho esses dois vetores que são colineares. O que significa colinear? Mesma direção. E eles também possuem o mesmo sentido. Então, eu poderia substituir esses dois pela soma deles. Ou seja, 17,2 com 5, 22,2. A mesma coisa aqui, ó, que eles têm o mesmo sentido. Poderia somar os dois, daria 18,6. E é o que eu farei. Vejam. Então, tenho A, Y, BY, BX, AX. Como eu havia dito, ó, esses dois eu vou substituir por apenas um. Porque se eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, basta somá-los. Ok? Quanto valeria isso mesmo? Esse aqui, ó, a mesma coisa. Tá lá. Agora tem esses dois vetores. Regra do paralelogramo. Ó, partiu da origem comum. Então, pela extremidade SY traço SX, de SX, SY. E o vetor resultante? Origem do primeiro com extremidade... Não, desculpa. Origem comum com extremidade comum. Vamos lá. Lembrando aqui, ó, que SY era AY com BY. 8,6 com 10, que dava 18,6. Aqui, ó. Então, deixa eu anotar aqui para você não se perder. 18,6. E SY seria AX com... SX seria AX com BX. Aquele 5 com 17,2. Que totalizaria 22,2. Bom, então, gente, eu quero achar o valor de CS. O que CS está representando, afinal? A soma daqueles dois vetores A com B. E observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Isso aqui é hipotenusa. Então, o S ao quadrado seria igual a soma do quadrado dos catetos, sx quadrado mais sy quadrado. Vejam. Então, o que eu disse aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos. Mas quem é sx? Está aqui, ó, 22,2 ao quadrado, sy, 18,6 ao quadrado. Isso aqui era o quadrado, retirei o quadrado e fiz a raiz, extraí a raiz dos dois lados. Avançando aqui, 22,2 ao quadrado dá esse valor, 492,84, assim como 18,6 ao quadrado, 345,96. Isso vai totalizar 838,8, cuja raiz dá 28,96. Ou seja, chegamos ao resultado final. A soma daqueles dois vetores, um que tinha um ângulo de 30 graus em relação a x e o outro 60 em relação a x, vai me dar um valor de 28,96. Eu também poderia descobrir que ângulo é esse. Mas isso aí fica um pouquinho mais para frente, tá ok? Bom, um abraço. Qualquer dúvida, pergunta. Tchau.